Boa tarde, minha gente. Aqui está começando mais uma vez a Hora do Enem com o professor Biratan Luiz. E desde já agradecer, né, a gestão da Escola Cidadã Técnica Integral, professora Elisete. Agradecer também a coordenadora Tamires, que está junto com a gente nesse projeto. Aos queridos alunos, sejam bem-vindos. A gente sabe que vocês também estão numa semana cheia, assistiram a aula pela manhã e também tem o desafio da redação, né? Estão em produção, mas mesmo assim a gente está trazendo algumas contribuições para vocês. E hoje a nossa convidada para bater um bate-papo, dar algumas dicas sobre algumas coisas do Enem é a professora Jéssica Ferreira, doutoranda. Ela é formada em língua inglesa e vai contribuir um pouco aqui com a gente. É professora também da Escola Otávio Silveira. E aí eu deixo um abraço fraternal a todos que fazem essa escola lá em Mogeiro. E estamos juntos sempre, apesar de não estar lá mais fisicamente, né, dando aula lá, mas mora no meu coração. Pois bem, então eu vou chamar aqui a Jéssica e eu espero que vocês aproveitem, né? O tema é contextualização e o vocabulário que a gente usa sempre, né, em inglês e no dia a dia. Mas vamos lá, que o pessoal está inclusive procurando saber cadê ela. Eu vou achar ela aqui. Onde está você, doutora? Cheguei. Chegou. Boa tarde. Boa tarde. Me digam primeiro se E aí? vocês conseguem me ouvir sem o fone direitinho. Ah, tá ok aqui. O teu áudio, o teu retorno tá filé. Tá, E o meu, tá? Ok? de boa também. Que eu Tudo prefiro bem. sem o fone. Pronto. Mas se acontecer alguma coisa de queda, a gente se avisa. Porque como eu tô com o fone, eu tenho que tirar e colocar. Sem problema. Tá. Isso. Pois é. Estamos nos vendo, né, mulher? Depois de sei quanto tempo. Ou quarentena danada, ou isolamento sem fim, Jesus. Não é Desse verdade? jeito. Desse jeito. Mas a gente procura fazer o melhor possível. E essa ideia, Jéssica, surgiu com a coordenação para conversar um pouco, tirar um pouco as dúvidas dos alunos em relação a um monte de questões e situações que o Enem sempre traz. E a gente está sem tempo, né? Sem tempo, a preocupação era também o que fazer com os alunos em casa, os professores em casa, como melhorar um pouco essa qualidade, já que presencialmente daria para a gente ter, para fazer o feedback, o corpo a corpo, a gente tem condições de verificar algumas dúvidas e que virtualmente é muito complicado, pouquíssimos alunos têm acesso a falar diretamente com o professor. Então, é uma ideia que surgiu e vamos ver se a gente fica mais tempo com ela, né? Mas, enfim, o que nos traz aqui, doutora, Quase. futura doutora, quase. Pois é o problema de contextualização e vocabulário que a gente sempre usa no inglês, né? E aí, vou deixar você falar um pouco mais sobre isso, você se apresentar e, assim, mandar um abraço aqui para a galera que está também online, está acenando, depois a gente fala bem direitinho. Fica à vontade, Jéssica, depois a gente começa o bate-papo. Pronto, tudo certo. Boa tarde para vocês. Que saudade, né? Eu não posso começar essa live de outro jeito. Minha saudade vai muito além da pandemia e da quarentena, né? Porque eu tô afastada do colégio por causa do doutorado. Estou vendo aí as carinhas e os elogios já nos comentários. Eu nem comecei a falar, mas já fico feliz demais com vocês, né? Porque vocês sabem que docência é isso, né? Muito além do conteúdo que a gente passa, docência é relação. E eu tenho muito orgulho em sempre ter tido essa relação muito boa com vocês, sabe? E tô feliz, né? Que mesmo através das telas a gente consiga se encontrar hoje, né? E aí eu já começo, Bira, como que é? Não, fica à vontade, Pronto. certo? A gente vai fazendo a pausa durante a conversa, porque muitos também vai fazer prova, né? Tem quando chegar, porque com certeza a gente ainda volta a ser presencial até dezembro. Isso a Sim, gente sim. volta. Então, enfim, vamos embora que a gente vai conversando depois. Vamos lá, vamos lá.
Bom, primeiro eu queria desejar boas-vindas, né? Obviamente a vocês, todos que aceitaram o nosso convite para essa conversa. Mais uma conversa de hoje. A coisa vai ser bem diferente do que a gente via na sala de aula, né? Não que a gente não conversasse, porque a gente conversava, mas a ideia vai ser mais a gente trocar algumas informações, né, mais gerais, digamos assim, que inclusive são informações que vão servir até para quem não pôs inglês como língua no Enem, né? São informações que, para quem também botou espanhol e vai fazer a prova de espanhol, também são informações que vão ajudar vocês, tá? Então, primeiro, boas-vindas. E eu queria, nesse momento em especial, falar que muito além de Enem, a gente precisa falar de vida, né? Da importância de preservar as nossas vidas nesse momento, de nos cuidarmos nesse momento. É complicado falar de dicas de Enem, sabendo que a gente está passando por um processo de ensino remoto que está excluindo muita gente, né? E pensar em um Enem no futuro que também vai excluir muita gente, né? Eu ouso dizer que talvez seja o Enem mais excludente da história, né? Tem muita gente aí que está tendo todas as possibilidades, as melhores possibilidades de estudar em casa, de ter acesso aos melhores recursos, enquanto tem outros que não estão tendo acesso nenhum, né? Eu acho que não dá para a gente falar em Enem, dica de Enem, sem problematizar isso antes, né? Sem sentir isso, né? E aí, mas é o que tem, né? É o que tem, é o que esse governo, essa loucura toda que a gente está vivendo nos oferece. Então, vamos tentar caminhar pelos caminhos que são possíveis, né? Da melhor forma. E aí, eu queria começar lendo um trecho de uma música de Gonzaguinha, Bira. Falar um pouquinho sobre essa vivência que a gente está passando. A música, o título da música é Nunca Pare de Sonhar. E a música diz assim: ontem um menino que brincava me falou, o hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere e nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Queria começar O com que isso. será que será? Vamos lá fazer o que será. Vamos lá. E contem Pois bem. conosco, quero me colocar à disposição também. Meu direct está aí aberto. Quem tem meu WhatsApp, que quiser trocar uma ideia, tá? Nesse tempo que vocês estão em casa, pode ficar à vontade. E aí vamos entrar nas dicas, especialmente da prova de línguas estrangeiras e de língua inglesa do Enem, né? Como o Biratão falou, a questão da contextualização e do vocabulário. Vocês já devem saber, ter lido em algum lugar que majoritariamente a prova do Enem ela enfoca a interpretação textual, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa discutir é que há um certo abismo entre a maioria das coisas que a gente trabalha na sala de aula, no ensino médio, e a prova do Enem, né? Porque os currículos cobram que a gente trabalhe os conteúdos, né? A gramática. E vocês vão ver que no Enem não tem gramática, né? É majoritariamente interpretação textual. Então, como lidar com a prova que vai cobrar de vocês interpretação textual? Lendo. Vocês precisam ler, né? Como ter vocabulário em inglês? Lendo. É a única alternativa, é a leitura, né? Vocês precisam procurar textos em inglês e ler esses textos. No começo não é fácil, né? Obviamente, é uma língua estrangeira, a gente pega o texto e lê e se desespera. Eu não estou entendendo nada. Mas tem algumas técnicas para ajudar a gente nesse sentido, e são sobre essas técnicas que eu vou falar hoje. Mas desde já, a primeira dica essencial que eu quero dar para vocês nesse momento é leiam, gente. No começo vai ser difícil, como eu já disse, vocês vão achar que não sabem de nada, mas aí vocês vão acostumando, vocês vão vendo as palavras mais vezes e vão começando a entender as palavras vão começando a permear a mente de vocês. E aí, quando vocês forem ler outro texto que tem a mesma palavra, vocês já vão ter aprendido, né? Então, é leitura mesmo, é igual em português, né? A dica básica é leitura. Para trabalhar a interpretação textual na prova do Enem, a primeira dica é leitura. Então, primeiro ponto. A prova é majoritariamente de interpretação textual.
Então, terão textos lá que vocês vão interpretar. Os textos são todos em inglês, mas em contrapartida, as questões são em língua portuguesa, o que até certo ponto facilita, né? Porque você não vai ter a dificuldade de não entender a pergunta, por exemplo. A pergunta vai estar lá em português e você vai ler em português e vai entender o que está pedindo. As alternativas também, né? Então, embora os textos sejam em inglês, todas as questões em língua portuguesa. E aí, a segunda dica que eu vou dar é uma dica que eu fiquei um pouco refletindo um pouco, sabe? Quando estava planejando essa fala. Porque nos últimos Enems, o que a gente tem visto é que esses textos que vocês vão ter que interpretar na prova são textos que abordariam temáticas atuais, né? Sempre foram textos que pensaram e que refletiram sobre temáticas atuais. Então, aí a gente começa a pensar, por exemplo, vamos pensar em uma temática que está em foco mundialmente falando hoje, né? No Brasil e no mundo, a questão do racismo, né? Tá se discutindo muito o racismo. Digamos que está se visibilizando o racismo. Não é que o racismo não existia, tá, gente? O racismo existia, mas ele estava escondido, né? Agora ele está aí visibilizado, né? As telas estão mostrando para todo mundo o que é que acontece, na verdade, que muita gente fingia não ver. Só que aí, ao mesmo tempo, eu me sinto tensa e receosa em dar essa dica, porque a gente vive um governo, né, que não discute essas questões. Pelo contrário, se nega a problematizar essas questões. Então, como é que eu posso dizer, dar uma dica a vocês, que o Enem até então tratava, os textos do Enem tratavam de temas atuais, de temáticas atuais, quando a gente sabe que a gente está vivendo num governo fascista que não desiste, que não discute essas questões, né? A gente vê os pronunciamentos aí do ministro da Educação que são vergonhosos, né? Então, fica a dica, né, que até então os textos do Enem tratavam dessas temáticas atuais, temáticas que estão sendo muito discutidas, mas ao mesmo tempo vocês fiquem com o pé atrás de como será mesmo que essas temáticas vão estar nessa prova em um governo que não prioriza essas questões, que não se preocupa com essas questões, né? A gente precisa Ô, pensar Jéssica, nisso também. Oi, Bira. então, eu entendi perfeitamente nessa questão da interpretação, né, como carro-chefe da prova de língua inglesa. Sim, E, com certeza, o período atual, ele diverge bastante, inclusive da banca, das questões que eram elaboradas, então, de como está lá posto, né, junto ao INEP, não só a língua inglesa, mas a outros contextos atuais, e que, ao meu ver, é preciso que o estudante, nesse caso, ele se atente a duas coisas. A essas questões atuais, que ele não vai deixar de ver em relação à pandemia, a colocação dos governos em relação a essa pandemia, sim. aos absurdos de achismo contra a ciência. Então, por exemplo, para os professores de biologia, para os professores de química, de física, em relação à questão da ciência, como é posto a ciência, como é o linguajar científico, que muitos não têm, é uma outra problemática. Então, quais seriam as fontes que esse aluno deveria ter em relação à linguagem em si, já que, por exemplo, você falou do racismo, já que a gente tem uma questão também por trás ideológica, então o aluno também tem que ser sabedor que tipo de ideologia, que tipo de pensamentos tem um ministro da educação ou quem está por trás dele, para também buscar. Então, peraí, se o cara não é a favor, por exemplo, de um posicionamento X, que tipo de posicionamento ele tem e que fontes eles bebem Sim. para que, possivelmente, lá é um achismo, é adivinhar. Tá? Se eu quero esconder o máximo possível das ações predatórias na região norte, então eles bebem de que fonte? Então, é a questão do agronegócio, então, eles põem qual o posicionamento deles. Então, tem que buscar, tem que ler. Não tem como. Tem que ler. Tem que ler, exatamente. Inclusive, eu vou dar algumas dicas de site, né? Mas é muito isso que você está dizendo, porque a gente sabe que até o que se discute na mídia mundial, digamos assim, vai totalmente contra o que está se discutindo aqui, né? O que está se pregando como verdade aqui. O que quer que as pessoas acreditem que seja verdade. Então, eu acho que essa Sim. dica que você deu é essencial, né? De ficar
em cima do muro nesse sentido de ver os dois pontos de vista, né? De ler sobre os dois pontos de vista e de estar preparado para esses dois pontos de vista. Embora seja algo que a gente não acredite, que não seja uma ideologia nossa, que não faça parte da nossa vivência, né? É uma ótima Certo. dica. Bom, e aí a gente parte para a questão dos gêneros textuais, né? Porque os gêneros textuais, eles já nos dão muitas pistas, né? Por exemplo, tem muitas provas do Enem de língua inglesa que trazem tirinhas, né? Que trazem notícias. Então, mesmo sem ser em inglês, quando eu vejo uma tirinha, quando eu vejo uma charge, eu sei que há características naquele gênero que independem da língua em que ele está escrita, né? Se eu vejo uma notícia, eu sei que tem característica naquele gênero notícia, que em português ou em inglês vai ser a mesma característica. A notícia, ela se organiza de um jeito. A tirinha, ela se organiza de outro. A charge se organiza de outro. Né? Então, identificar o gênero textual que está na questão já é um bom começo para você entender as pistas que esse gênero está lhe dando. Né? Por exemplo, você sabe que numa tirinha vai ter uma ideia, talvez uma crítica social, mas de maneira cômica, digamos assim, engraçada, né? Tal como no cartoon, né? Nas charges. As notícias já têm um outro enfoque, né? Uma outra coisa que vai estar abordada ali. Então, atentem para esses gêneros textuais, porque os gêneros sempre têm muita coisa a dizer. Né? A maneira em que o texto está escrito, às vezes você não sabe nada que está ali, mas, por exemplo, se é uma carta, você vai ver que tem o nome da cidade lá em cima, a data. Você vai ver que tem uma assinatura lá embaixo, né, junto de uma saudação. Então, só em olhar o texto, você vai identificar que é uma carta pela estrutura do gênero textual. Né? Então, identificar o gênero é uma boa também. É uma boa também. A leitura do todo. A leitura Né? do Não é todo. só a leitura do todo. Então, vai desde a fonte. Às vezes é muito bom a gente falar isso para os estudantes, que uma coisa que dá uma ideia também, às vezes, a fonte da retirada. De onde é retirada aquela charge, aquele texto, que Sim, isso dá também uma pista, né? sim, O todo, né? sim. Há muitos detalhes que são aparentemente sutis, digamos assim, e que os alunos podem deixar passar despercebidos ou não dar a devida atenção, que são detalhes que dizem muito, né? A exemplo do título, né? Se o texto tem título, o título já vai dizer muita coisa do que está ali Com embaixo, certeza. né? A fonte, como você falou, as imagens, então você tem que fazer essa relação se há linguagem não verbal, né? Se há imagens no texto, está relacionado ao que está dito na linguagem verbal. Né? Então, é importante, todos esses detalhes são muito importantes. Datas, se você vê que tem uma data, atenta o que é que aquela data está dizendo ali. Né? Então, esses detalhes ajudam muito, principalmente a quem não tem um vocabulário tão grande, né? Digamos assim. E aí eu ia falar sobre essas linguagens que você já entrou, e aí tem a questão das palavras-chave, né? Por exemplo, usando mais uma vez o exemplo do racismo. Se o texto está falando sobre racismo, e eu nem consegui entender muita coisa, mas se o texto é sobre racismo, obviamente a palavra racismo vai se repetir diversas vezes naquele texto. Então, nenhuma palavra ela se repete no texto à toa. Se ela está se repetindo com muitas vezes ali, se ela aparece muitas vezes no texto, é porque ela é importante para aquele texto. Né? Ela remete ao objetivo do texto e à temática do texto. Né? Então, vocês veem lá a palavra racismo o tempo todo. Então, algo sobre racismo tem naquele texto. Então, atentar para essas palavras que se repetem e atentar também para o que eu chamei aqui como palavras comuns. Né? Eu até botei esse comuns entre aspas. Porque o que é que eu quero dizer com palavras comuns? São palavras que a gente vai encontrar em quase todo texto de língua inglesa. Né? Por exemplo, a palavra porquê, a palavra because vai estar em todo texto. Né? O que a gente chama de palavras, as palavrinhas que fazem perguntas, question words, quase que eu não lembro. Question words, as palavras que são usadas para fazer questões, né? O what, o why, o when, o where, são palavras que vai aparecer em todo o texto. Então, dá uma olhada, vou responder já já, tá, Ana Maria? Dá uma olhada nessas palavras. Faz o seguinte, tu vai falando e eu vou anotando aqui. Tá, Depois tá, te passa, vai. tá. Voltando ao que eu estava dizendo, essas palavras que são comuns, que vão estar em todos os textos, é importante que você já vá para a prova sabendo, né? São palavras
preposições, por exemplo, né? Alguns adjetivos mais básicos. São palavras que é importante que vocês pesquisem, que vocês já aprendam, porque são palavras que aparecem muito. Então, já ajuda você a ver aquela palavra, eu sei o que é isso aqui. Né? Essas palavras comuns já ajudam muito. Aí eu vou entrar agora nas palavras cognatas e já posso aproveitar para responder a pergunta que eu vi aqui, que já era o meu próximo tópico. Né? O que são palavras cognatas, para quem não sabe? Palavras cognatas são palavras que, sendo de línguas diferentes, elas provêm da mesma raiz etimológica. Como assim, Jéssica? Fala português agora. As palavras são parecidas ou praticamente iguais na escrita. Né? Então, a gente consegue entender o significado sem precisar de muito trabalho. Por exemplo, a palavra important. Só falta o E no final. A raiz etimológica é a mesma. As palavras se escrevem quase do mesmo jeito. Então, isso que se chama palavras cognatas. E eu diria que é talvez o melhor caminho para quem tem muita dificuldade em inglês, para quem tem pouco vocabulário, para quem não lê muito ou vai chegar na prova sem muito manejo, digamos assim. Talvez as palavras cognatas sejam o melhor caminho, né? Porque você olhou, já sabe o que é que significa, porque parece muito com português. Só que aí tem as famosas cascas de banana, né? Que foi o que, se eu não me engano, Ana Maria, né? E agora o Maximiliano está dando um exemplo, né? Tem as famosinhas cascas de banana do Enem e que estão presentes em todas as disciplinas, que são as falsas cognatas, né? O que são as falsas cognatas? São palavras que parecem, a escrita parece com o português, mas na verdade o significado é outro. Né? O William está dando o exemplo aí de college, que parece colégio, mas é faculdade. Outro exemplo muito comum é parents, que a gente pensa que é parentes, mas na verdade é pais, né? Pai e mãe só. Então, é preciso atentar também para essas palavras cognatas. E a única dica que há para essas falsas cognatas é saber quais são. Né? Não tem uma dica para a gente identificar qual é uma cognata de verdade e qual é um falso cognato. Sabe? Para saber que é um cognato... Desculpa te interromper, mas você, no início da tua fala disse que é importante leitura, né? Que ele leia. Então veja como essa leitura também quanto mais ele tiver acesso, por exemplo, a títulos de filmes, aos próprios filmes, séries, existem títulos bem interessantes e passagens bem interessantes nas séries, em filmes, que isso vai ficando dentro. Às vezes as palavras você conhece, às vezes você tem um mau vocabulário em inglês, mas sabe o que significa download, você sabe outras situações que você vê dentro do Instagram, Exato. Dentro das redes sociais, que você utiliza esses termos e que provavelmente começa a associar, eu já vi isso, já vi essa palavra. Sim. Ajuda bastante, principalmente quem não tem um estudo contínuo em língua inglesa, né? Isso deve ajudar bastante. Eu, pelo menos, eu tento ainda colocar um filme legendado. Mas eu me perco pra caramba, pelo amor de Deus. Aí eu tenho que voltar para saber algumas palavras que eu não conhecia. De fato dá mais trabalho, mas eu ia dar essa diquinha no final também, sabe? Quem gosta muito de série, tenta assistir os filmes legendados, sabe? Pouco ou muito se aprende muito de vocabulário somente com essa atividade, que é uma atividade de lazer, né? Você vai estar assistindo o filme, ao mesmo tempo você vai estar aprendendo. Né? Então, tentem assistir filmes legendados. E à medida que você estava falando, Bira, eu comecei a lembrar da nossa aluna Anne Gabriele, que está lá no Canadá, né? E, assim, Anne Gabriele tinha um nível de língua inglesa muito grande e ela nunca fez um curso de línguas, né? Então, assim, a base dela era a mesma base dos demais colegas, mas ela gostava muito de música internacional. Ela gosta muito de música internacional. Ela gosta muito de música, então ela lia algumas coisas em inglês, ela ouvia muita música, assistia muitas coisas em inglês, sabe? Então isso faz aprender muito, né? A galera tem gente que sabe a letra decorada de determinadas músicas, né? Vou dar um exemplo, aquela música de Dua Lipa, Don't Start Now, que virou o auge depois do Big Brother, né? Porque a Manu dançava, né? Tamborzinho, tamborzinho. Aí todo mundo começou a cantar a música, canta a música, canta a música. Então se interessa além de cantar a música,
poxa, bacana, você aprendeu a música, né? Só ouvindo, seu ouvido já fez um trabalho bacana. Você aprendeu a música, então vai atrás daquele vocabulário, né? O que é que será que essa música está querendo dizer? Já que eu já sei a música, né? Já que eu já tenho o meu caminho Sim. andado. Então, essas dicas são muito boas, né? Principalmente quando se gosta de música internacional, se gosta de assistir séries, né? Sigam por esse caminho, que é um caminho bacana também nessa aquisição do vocabulário. Então, Certo? vamos lá. Só para você descansar um pouquinho. Tá. Então, a gente começou falando em relação principalmente à interpretação textual, não é isso? Sim. Que essa interpretação é o carro-chefe da prova de língua inglesa, como prova de linguagem em si. Só que essa interpretação, ela pode ser desde o texto em si, que ele vai estar em inglês, mas também charges, mas também gráficos, né, postagens específicas, porque dependendo da linguagem, do gênero textual que vai vir ali, que você estava falando, né? Pode ser desde um que você falou como uma charge, como uma reportagem. Sim. Aí outra dica, eu estou anotando tudo que você está falando, né? Acho Veja ótimo. só. Então, próximo ano eu vou fazer o Enem, se Deus quiser. Então, o título ajuda a contribuir nessa situação. Aí tu falou também em relação à questão das palavras cognatas, que tem a mesma etimologia, isso facilita, porém, né? Tem sempre porém Cuidado, é. E deixa eu só abrir um das parênteses não cognatas. antes que eu esqueça, Bira, que eu ia falar e já tinha esquecido. Talvez uma boa dica para vocês lidarem com essas falsas cognatas sejam umas listas que tem na internet, né? Tem muita lista bacana de lista de falsos cognatos, né? Para vocês irem dando uma olhada e irem aprendendo quais são as falsas cognatas, né? Tem muita lista boa. Aqui tem falando de jogos também. Isso, eu ia comentar agora, né? Jogos são maneiras excelentes de aquisição de vocabulário, né? Para quem gosta, com certeza sabe qual é o significado de cada comando daquele que está no jogo, né? Então não é só jogar, você acaba aprendendo também. Como acho que foi É Cláudio que verdade. falou, né? Foi Cláudio, isso mesmo. E aí, é como você disse, né? Tem muitos recursos que no próprio Instagram, no próprio Facebook, no Twitter, né? A gente vê lá follow, aí a gente aperta follow. Mas o que é follow? Ah, eu não me ligo que follow é seguir, né? Aí, às vezes, eu vejo a palavra follow lá no texto e eu não lembro que follow é seguir, porque isso já entrou no automático, né? A gente aperta o follow lá no Instagram e lá no Twitter e não lembra que isso quer dizer seguir, né? Que é o verbo seguir. Né? Então, às vezes, atentar também para essas palavras que estão muito presentes nessas redes sociais que a gente usa muito e que às vezes a gente não atenta, que é inglês e que pode estar no texto lá, pode estar no texto da Agora me prova. surgiu uma dúvida, Tá. que às vezes a gente utilizando esses aplicativos não tem a palavra completa. Geralmente tem uma abreviação. Tá. Não tem mais ou menos uma abreviação, né? Acho que às vezes utiliza. ADD. É porque o verbo adicionar, ele realmente é o verbo add. Não é uma abreviação. Add. É. ADD. É isso. Estou aprendendo. Vamos embora. Porque tem A palavra participação. a palavra app também não é uma abreviação. É a própria palavra que é assim. Mas a gente também, provavelmente, quando você falou, eu fiquei pensando, não consegui lembrar de nenhuma, mas é provável que a gente encontre, né? Isso é uma característica muito grande das redes digitais. No próprio português, a gente vai engolindo as letrinhas, né? A linguagem digital é muito dinâmica, isso faz com que a rapidez com que a gente quer falar e quer ser ouvido e quer ser lido, faça com que a gente faça essas abreviações. Então, é normal que a gente vai encontrar isso no inglês também, né? Ok, a galera está concordando aqui com você, viu, professor? Olha aí. Igual nas redes sociais, que abreviamos várias palavras. Eu vi alguma coisa em relação a isso quando tem um cantor, participação especial, está muito na moda. Uhum. Participação especial de fulano e tal. Aí coloca um abreviado, acho que é FIT. Me corrija aí. Oi, Ô, Bira, tá tu pode escutando? repetir, porque eu fui mexer aqui e acabei não te ouvindo. Tô. Participação especial. Eu não sei a grafia. Eu acho que é FIT. Acho que é isso. FEET. Isso não é uma abreviação de participação especial? Ou não? É a palavra mesmo? Na verdade, é uma expressão que quer dizer participação especial. Meu amigo, tem condição um negócio No inglês tem muitas coisas que a gente chama de expressões idiomáticas
que são expressões que são bem pequenininhas, que em português quer dizer um monte de coisa, né? Esse é um dos É, tá exemplos. muito na moda. Esse é um dos Enfim, exemplos. Mas são paramos em exemplos palavras para ver quantas comuns. palavras a gente aprende, né? Prestando Ah, exato. atenção nessas coisas. E aí, vamos lá. Nós estamos em quanto tempo, Bira? Temos 30 minutos. Tá. Mas eu estou praticamente finalizando. E Pronto. aí a gente entra nas estratégias de leitura, né? O que chamamos de estratégias de leitura especificamente em inglês. Eu acho que em português pode ter outras estratégias, não sei, faz tempo que eu estudei isso, mas eu vou focar nas de inglês, tá? Que para vocês terem uma ideia. Então, nós temos duas estratégias de leitura em língua inglesa que são as básicas, digamos assim. Elas são chamadas de skimming e scanning, tá? Duas estratégias, skimming e scanning. A diferença é que, como a palavra já diz, são estratégias diferentes, são jeitos diferentes de lidar com o texto. O skimming é como se a gente, em português, estivesse dizendo tu leu o texto, eu li por cima. Pronto. Esse skimming é esse ler por cima, tá? Você vai dar uma olhada geral no texto, vai dar uma olhada nas palavras que se repetem, no título, na referência lá embaixo, mas você não vai atentar para informações específicas naquele texto, tá? Essa estratégia é chamada de skimming. É uma olhada por cima, aquela olhada geral, digamos assim. Pelo menos para entender do que o texto fala. Eu vou dar uma geral aqui, eu estou vendo que muita coisa se repete, essa imagem aqui está me remetendo a isso, então a temática deve ser essa, tá? Ao contrário da estratégia que a gente chama de scanning ou scanning. Quando a gente fala de escanear, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar um documento, né, e escanear ele, passar ele tal qual está no papel para a tela do computador. Então, a estratégia scanning é uma estratégia mais detalhada. Você vai procurar no texto informações específicas. Quando é que isso acontece? Por exemplo, eu disse a vocês no início da minha fala que as questões do Enem, elas são em língua portuguesa. Então, você vai saber o que é que está perguntando, né? Então, eu vou dar um exemplo bem chulo, tá, minha gente? Claro que não vai ser uma questão do Enem, mas é só um exemplo para vocês identificarem como usar essa estratégia. Digamos que a questão estivesse dizendo, em qual ano aconteceu alguma coisa? Né? Então, você percebe que vai procurar no texto um ano, né? Alguma coisa vai ter que estar falando do ano. Então, você vai no texto procurar especificamente aquela ideia, aquilo que a questão está pedindo. Tá? E vou aproveitar para dar uma outra dica que eu nem anotei, tinha esquecido de anotar, mas é uma ótima sugestão, antes de sequer ler o texto, é ler as questões. Tá? Leiam as questões e leiam as alternativas antes de ir para o texto. Por que é que eu estou dando essa dica? Porque vocês sabem, vocês já devem ter pego provas antigas, vocês sabem o quão densos, o quão grandes são alguns textos do Enem. Então, se vocês forem primeiro para o texto, e se vocês, principalmente, uma outra dica essencial, gente, não se percam, nem se empanquem, não fiquem empancados se você não souber o significado de uma palavra. Você vem entendendo a ideia geral do texto, parou lá numa palavra que você não lembra, passa a palavra. Vá em frente, tenta entender a ideia geral da frase, o contexto da frase e do texto. Pouco vai importar se você não entender uma, duas ou três palavras dentro daquele texto, contanto que você entenda a ideia geral. Então, é por isso que eu digo, leiam as questões primeiro, leiam as alternativas primeiro, porque vocês fazendo isso, vocês já sabem o que é que vão procurar quando for ler o texto. E quando for ler o texto, não tenham a ideia que vocês precisam ler palavrinha por palavrinha. A gente não lê em uma língua estrangeira palavrinha por palavrinha. A gente lê ideias, a gente lê contextos. Para quem já tem um nível de inglês bacana, que já tem um vocabulário top, tudo bem. Você se preocupar em identificar palavras. Mas para quem não tem, e principalmente para o objetivo da prova do Enem, foquem na ideia do texto, no que o texto está pedindo, tá bom? Então, são essas duas estratégias. Lembrem, não é usar uma ou usar outra. Não são estratégias que se excluem. São estratégias que são interdependentes.
Para algumas questões, você vai precisar usar o skimming, que dando aquela olhada mais geral, você já vai atentar e já vai encontrar a resposta, né? Que são as famosas questões dadas, né? Ah, essa questão tá dada, pronto. Essas questões dadas, obviamente, você vai conseguir responder somente com o skimming, olhando por cima, mas tem questões que são muito específicas, que você vai precisar de uma leitura mais detalhada, que você vai precisar procurar informações muito específicas, que você só vai conseguir a partir da técnica que a gente chama de scanning, tá? Que legal. Tá. Porque tem alguns que estavam participando, justamente, e até respondi também para você, se ler o comando do texto antes é melhor para fazer as questões. Pelo que você falou, e também colocou aqui na prova de inglês, então ele alterna o texto em inglês, a fonte em inglês, mas o comando e as alternativas, os itens, são em língua portuguesa. Então, você fazendo esse de trás para frente, dá uma luz para saber o que é que a questão está pedindo, e você vai diretamente no texto, alguma coisa que relembre, que veja aquilo ali. Né? Exatamente. Já te dá uma ideia de que caminho trilhar, né? Sim. Quando você lê as Professor Alexandre aí, professor Alexandro Mendes, um abraço, ele também do Otávio Silveira, diz que é melhor atrás dos verbos, ele assinala os verbos. São estratégias, né? Enfim. São estratégias. Não é verdade? Bira, eu agradeço se tu ler os comentários, porque o meu parou no de Tiala, que foi um kkkk, e aí eu não consigo ver mais. Não sei por quê. Não, tem muita saudade, entendeu? A ótima professora e por aí vai. E Nicole, um cheiro, Nicole, que representa o Otávio Silveira, também repassa essa sua situação, né? O que você falou, que a interpretação ela sobressai do que ler palavra por palavra, mesmo porque tem sempre um contexto maior, né? Se você inventar e fazer tudo que palavra, mesmo que você conheça, mas não sabe o contexto geral, a informação ela é, na verdade, até desencontrada. Está querendo dizer uma coisa e você vai ao pé da letra o que diz aquilo dali. Mas, enfim, são muitas saudades aqui, viu? A galera, muitas saudades de você na sala de aula. Saudade de vocês, gente. Muita mesmo, vocês nem imaginam. Só para eu não perder a linha de raciocínio. Nessa questão que você está falando, Bira, de como ler, né? Alguém falou dos verbos aí são estratégias mais individuais, né? Por exemplo, eu tenho um protocolo de leitura que, em português, né? Que é muito meu, assim, eu não vejo quase ninguém que lê como eu leio, né? Eu printo, eu destaco, eu seleciono por cores, né? Então, talvez seja uma boa, né? Para selecionar os verbos, né? Identificar os verbos. E outra coisa que eu lembrei à medida que você estava falando da importância desse conhecimento, do conhecimento de mundo, né? No momento dessas leituras, né? Na importância de ouvir um jornal, né? Muita gente critica a Globo, tudo, mas da importância de saber, de ouvir sim essas coisas, né? De conhecer sim essas coisas, né? Porque, querendo ou não, é conhecimento de mundo, é bagagem que você acumula, né? E quando você vai ler um texto, você não desprende, vai estar lá nas suas costas, né? Vai ajudar você de algum modo, mesmo que seja para negar, né? Tem texto que eu não gosto de ler. Eu ouvi uma pessoa dizendo na faculdade, nunca mais eu esqueci. Eu falei, eu odiei ler esse texto. Aí a professora falou, mas tem coisa que a gente precisa ler, nem que seja para negar, para dizer, não, eu não concordo com isso. Não é assim. Mas ainda assim, é necessário ler, né? Então, esse conhecimento de mundo que a gente adquirir a partir das mais diversas mídias, né? De textos mesmo. Isso é muito importante também na leitura desses textos. Tem mais alguma pergunta aí, Bira? Vou tomar uma água. Não, por enquanto, só a questão de leitura de mundo, reforçando isso que você falou, o pessoal estava passando, e corroborando com essas ideias, né? Pronto. Então, vamos lá. Para finalizar, as minhas dicas eram essas, tá? Dicas, digamos que mais estruturais. E aí, para finalizar, eu pensei em algumas dicas de estudo, né? Já que vocês estão muito envolvidos nessas mídias, nessas redes digitais e sociais, muito mais do que estavam enquanto estavam na escola, né? Porque, pelo menos, enquanto estavam na aula, não podiam estar tão ligados quanto estão. Então, engraçado, né? Deixa eu só interromper, estava falando, me lembrando dos teus projetos, também os projetos que a gente fazia, que tinha a ver com tecnologia.
enquanto sala de aula, né? Então, a gente reclamava muito para que os alunos deixassem um pouco o uso dos aplicativos, deixassem um pouco o recurso tecnológico agora e a gente se pautar mais na sala de aula e esse uso ser paulatino, esse uso ser bem orientado e tal. Hoje a gente depende, inclusive, da qualidade, veja só, a gente depende, inclusive, da qualidade, aonde estão inseridos para fazer uma boa aula, para dar uma boa interpretação, para que o aluno participe. Então, veja que inversão, que realmente isso é uma aula invertida. Sim. Né? Que coisa louca, que coisa louca. Então, Eu vi uma a gente charge esses precisa dias. Termina, depois eu disso. falo. Não, é uma coisa louca, porque, na verdade, eu dependo hoje de que os alunos tenham a sua internet, tenham um acesso ao smartphone. Se tiver de melhor qualidade, melhor ainda, mas não é tão a realidade dos nossos alunos. Exatamente. Mas, enfim, então, a gente está tentando ver que situação é essa, porque está posto. É o que a gente tem para hoje, né? Como você falou no começo, é o que a gente tem para hoje. E Isso. agora? E agora, Eu vi professora? uma charge nesses dias que dizia que tratava justamente dessa questão. Dizia assim, no começo, a escola dizia, não, o celular não pode entrar. Aí agora a escola quer entrar no celular, né? Celular, exatamente. A Que escola coisa. quer entrar no celular. Que É coisa isso. louca esse negócio. Pois é. E aí, para terminar, para finalizar, eu trouxe algumas dicas de uso dessas redes mesmo, né? Vocês estão usando muito tempo aí Instagram, Facebook, né? YouTube. Então, gente, usem isso para estudar. Tiala, um cheiro, Tiala. Então, usem isso para estudar. Qual é a dica que eu dou? A primeira dica. Muita gente usa hashtag e não sabe para que servem as hashtags, né? A realidade é essa. Hashtag é o quê? Quem não sabe, todo mundo sabe, mas eu vou dizer, né? Às vezes todo mundo sempre exclui alguém. Hashtag é o famosinho jogo da velha do Instagram. Aí a gente bota uma foto e coloca lá uma hashtag linda e maravilhosa. Às vezes a gente esquece que todo mundo no mundo que postou alguma coisa e que usou aquela hashtag linda e maravilhosa vai estar lá na pesquisa. Tem como a gente ver as tags. Então, vão lá nessas tags e coloquem, por exemplo, inglês Enem, para vocês verem o tanto de postagem e de dica bacana que tem de uma galera que está produzindo material aí para ajudar vocês que estão em casa, tá? Então, usem essas hashtags como uma forma de aprender. Coloquem inglês Enem, Enem inglês, dicas de inglês para o Enem. Vão brincando com as hashtags e vão olhando as postagens, né? Aí vocês vão, obviamente, vocês vão fazer uma seleção, né? Das páginas que são bacanas, das páginas que não são. Mas tem muita coisa boa, tá? Eu digo porque eu dei uma olhada ontem, antes de dizer isso para vocês. A primeira dica é essa das hashtags no Instagram. E aí eu passo para as páginas do Face. A gente sabe que o Face está meio que caindo em desuso, né? Muita gente já não está usando mais. Prefere Instagram e prefere Twitter. Eu ainda uso muito o meu Facebook. E tem muitas páginas bacanas que unem pessoas com o mesmo objetivo, né? É igual, talvez não seja do tempo de Nossa. vocês. Não, diga não, não diga não, diga não. Eu vou dizer porque eu Orkut, lembrei. velho. Tu vai falar Orkut mesmo? Talvez não Tem seja do certeza? tempo da maioria de Nossa. vocês, nossos alunos, mas no Orkut, na falecida rede social Orkut, a gente tinha uma coisa que se chamava de comunidade, comunidades do Orkut. E a gente ingressava nessas comunidades em que as pessoas tinham o mesmo interesse, né? Tinha comunidades, por exemplo, de livros em PDF, a galera compartilhava livro, era maravilhoso. E tem isso no Face também, né? Que são chamadas das páginas. Tem, sim. Páginas e tem grupos, né? Páginas do Facebook, grupos Eu, do Facebook. pessoalmente, eu participo de muitos grupos específicos em publicações de biologia, outro específico em novos estudos. Tem vários tipos de grupos, assim como tem grupo de forró. Amante do forró das antigas. Tô dentro também, enfim. Sim. Sim, Vai, grupo vai, de alimenta. Eu tô numa vibe mais fitness, né? Quem me acompanha nas redes sociais deve estar acompanhando. Olha aí uma palavra que a gente agregou à vida da gente. Eu nem tinha anotado essa dica, mas aproveito para dizer, já que eu lembrei, os estrangeirismos, né? Palavras que a gente agrega à nossa vida e que a gente nem lembra que é inglês, né?
o mundo fitness, eu sou fit, né? O inglês está aí, a gente não lembra. Exato. Mas, por exemplo, eu participo de grupos de alimentação, que a galera dá dica de muitas receitas bacanas. Então, procurem lá. Eu dei uma procurada, porque eu não gosto de dar dica antes de olhar, né? Porque aluno é danado. Então, eu digo, não vou dar dica antes de olhar. Eu coloquei lá, eu acho que foi inglês no Enem. Eu achei uma página muito bacana de uma professora, ela até tem poucos seguidores, o nome da página é Além do Verbo to Be. Além do Verbo to Be. Tem umas dicas incríveis. Ela também criou um canal no YouTube com o mesmo nome, tá? Além do Verbo to Be. E tem vídeos excelentes, né? Alguns que, inclusive, já incluíam algumas dicas que eu dei, mas outros que vão além, tá? Então, além desse, deve ter muitos outros, né? Porque eu pesquisei de ontem para hoje, então não deu tempo de fazer uma seleção de canais, né? De grupos. Mas esse é um exemplo de página do Facebook, tá? Além do Verbo to Be. E aí pesquisem lá no Face, a mesma coisa no YouTube. No YouTube tem muito professor e professora bacana que tá produzindo material também. Então vão lá no YouTube, coloquem dicas do Enem, dicas de inglês do Enem, para vocês irem dando uma pesquisada também. Uma outra boa dica eu vou lembrando que nada disso está anotado aqui. O que estava anotado eu já falei. Mas aí a mente é uma loucura, né? Vá-se embora. E isso eu acho que vocês já sabem, mas eu vou repetir, eu vou dizer. Deem uma olhada nas provas anteriores, né? Para pelo menos ter uma ideia de como se estrutura a prova do Enem, de como se estruturam os textos, de como se organiza, né? Tentem responder as questões. Querendo ou não, é aquisição de vocabulário também. Vocês vão aprender as palavras à medida que lerem, que procurarem essas provas passadas, né? Dos anos passados. Então, é uma boa. E para finalizar, essa questão para finalizar mesmo, que eu já falei finalizar não sei quantas vezes aqui, mas para finalizar de verdade, antes de dar um beijo bem grande virtualmente em vocês, eu selecionei 3 sites em que vocês vão encontrar textos atuais em inglês, tá? Atenção, viu, galera? Textos atuais em inglês, eu posso colocar aqui no comentário depois. Então, vocês vão ter 2 coisas em uma só, digamos assim. Vocês vão estar lendo em inglês, né? Adquirindo vocabulário. E vocês vão estar vendo coisas que são atuais, no Brasil e no mundo, né? Conhecimento de mundo. Então, o primeiro deles é o El País. O El País é um jornal espanhol, né? Não sei se vocês sabem. Mas aí, para ter acesso ao El País em inglês, vocês vão ter que colocar El País in English, tá? El País em inglês. E aí vai aparecer lá a página do El País, vocês clicam e terão todas as matérias, os textos do que está se discutindo no mundo, né? Nessas questões. Deixa eu colocar aqui logo. El País in English. Depois eu digo o outro. Ok. Um abraço, professor José Carlos, também está assistindo a gente. E Rosineide Gonçalves, ela está também colocando algumas pontuações interessantes. Rosineide inclusive... Gonçalves, minha sogra é? Ou é outra? Não sei se é tua sogra. Mas aqui em relação a tecnologias, que os alunos também estão dando show, os professores também, usando vários canais. Ela citou aqui o YouTube, mas eu conheci plataformas que nunca eu tinha utilizado, né? E eu acho que é uma coisa... Se a gente precisa tirar algumas coisas boas, né, dessas problemáticas todas, é isso que a gente está tendo. A gente está apanhando muito ainda, porque nós não planejávamos esse tipo de aula, esse tipo de abordagem. Os alunos não estavam preparados para tal coisa. Inclusive professores reclamavam muito quando os alunos mergulhavam nesse mundo tecnológico e esses professores não sequer detinham qualquer tipo de poder para ligar um data show, por exemplo. Veja que coisa louca. O professor mal sabia ligar um computador direito para fazer uma aula no PowerPoint e hoje se vê numa situação de que precisa se expor, porque isso não deixa de ser uma exposição, mas uma preparação melhor, um cuidado melhor e também adquirir certos conhecimentos para o uso dessa tecnologia e para o bom uso disso. É uma coisa... Isso precisa ficar nesse sentido de que usar a tecnologia para o bem da educação, né, para chegar a outras pessoas e isso ficar também, de certa forma... Não, mas tá filé aqui, só é o teu. Mas, enfim.
Jussiara dizendo que tá com Voltou, acho que saudade. voltou. Ela em Jussiara dizendo que tá com saudade de você. Lá na regional. Acho que você tá devendo Ela alguma tá coisa lá na morrendo de regional. saudade de tu. Ai, não é. Morrendo de saudade. Passava meus sábados com Ellen, dando aula aos meninos do Giramundo. Manhã, tá? Que manhã me auxiliar de live, viu? Porque vocês não estão vendo. Ah, ei, mande um cheiro pra ela. Eu Ô, mando. faz tempo que cheguei esse Porque povo. eu não tô conseguindo ver os comentários. Espero que você. Apareceu aí os meus, Mira, com as dicas dos sites. Não, eu vi não. Que chato. Peraí, deixa eu fazer uma tentativa. Passou. BBC English. Não, apareceu aqui. É do país. Cadê? Folha de São Paulo, English. Ó, José que ela já tá querendo. Meu amigo, não é espanhol agora, não. Depois, conosco muy bien, é nada. É, tudo certo. Jordânia, um cheiro. Um abraço, Otávio Silveira, sempre aqui. Galera, já que encerrou aqui o contato de Jéssica, eu acho que Jéssica caiu. Deixa eu ver aqui de novo, para ela fazer as considerações. De certa forma, eu agradeço a participação de vocês, tá certo? Chegou? Voltei. Mas aí, manhã falou que alguém perguntou a diferença entre inglês americano e ela botou em inglês não sei o quê, mas deve ser o britânico, né? Deve ser. A diferença básica é na pronúncia, tá, gente? E aí não é um foco de Enem, porque não tem oralidade, né? Mas só para vocês saberem, a diferença básica é o jeito que se fala mesmo, o jeito que se pronuncia a palavra. O inglês britânico tem digamos que um sotaque mais forte, mais pesado. E o inglês americano é esse que a gente aprende nas escolas mesmo, tá? A diferença é basicamente a pronúncia das palavras. Deixa eu dizer uma coisa. Diz. Tá encerrando. Ah, tá. Não, mas eu acabei, tá? As dicas, Tá. os 3 sites vocês viram aí, né? E Natália tá dizendo que tá baixo o áudio. Espero que vocês tenham conseguido me ouvir, todo mundo. Mas... Eu vou deixar disponível essa nossa conversa, tá certo? Ótimo. Passo para você qualquer coisa. Eu vou deixar também... vou deixar no IGTV também. Ótimo. Tá ok? E aí a gente vai melhorando aos poucos. Nós não somos nenhum tipo de youtuber, né? A gente tá sempre aprendendo essas coisas todas. Mas você estava falando dos professores, sabe? Eu acho que é muito importante a gente bater muitas palmas para que os professores e as professoras estão fazendo nesse tipo de ensino remoto, mas é importante também a gente não romantizar, tá? A maioria dos professores e professoras estão sobrecarregados, estão tensionados, não está sendo fácil, tá? Então, toda a minha solidariedade aos professores e professoras que estão vivendo essa dinâmica, certo? Eu não estou em sala de aula, mas em sala de aula oficialmente, né? Mas é isso, tá? Então, aproveitem as dicas dos sites, os 3 sites que eu dei. Vão ler, gente. Leiam em inglês. E um beijo bem grande. Eu tô morrendo de saudade. Daqui a alguns anos estarei de volta. Muito provavelmente não vou estar encontrando a maioria dos alunos, mas encontrarei outros que farão parte do meu coração, tal qual vocês fizeram e fazem. Um beijo. Tá certo. Um beijo também, professora, e boa sorte aí no doutorado, tá certo? Obrigada, Vira. E a gente se vê aí. Boa sorte para você. Você sabe que eu torço pelo seu sucesso. E eu pelo seu, desde sempre. Você sabe disso também. Tá certo, doutora. Tchau. Um beijo. Cheiro para você. Tchau. Valeu. Pronto, galera. Esse foi mais um bate-papo com a professora Jéssica. Eu vou deixar disponibilizado, tá? O vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem as dicas. E na próxima live, no próximo bate-papo, vai ser com o professor Ivan, de matemática. E ele vai dar algumas dicas em relação a trabalhar com frações. Que da pesquisa que a gente andou fazendo, é um dos conteúdos que mais caem na grandíssima prova, enorme prova de matemática para o Enem. Tá certo? Eu espero ver vocês lá. Até mais e fiquem com Deus. Um abraço.